como é bom cantarmos ao Senhor. Queremos convidar as crianças agora para nos ajudar nesta canção. Vamos lá, criançada? Vamos lá? Vamos cantar essa canção, Deus é bom para mim. Todos posicionados? Podemos? Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, feliz estou cantando eu vou. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, feliz estou cantando eu vou. Deus é bom para mim, meu Deus é bom para mim, comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim, direi até o fim, meu Deus é bom para mim, meu Deus é bom para mim, comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim, direi até o fim, meu Deus é bom para mim. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, feliz estou cantando eu vou. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, feliz estou cantando eu vou. Deus é bom para mim, meu Deus é bom para mim, comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim, direi até o fim, meu Deus é bom para mim, meu Deus é bom para mim, comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim, direi até o fim, meu Deus é bom para mim, meu Deus é bom para mim, meu Deus é bom para mim. Amém. Aonde a nossa fé está firmada? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és.
sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, se curável for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, a igreja. Se a doença vier, Ele é Deus, se curável for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Com seus olhos fechados, ainda neste mesmo espírito de adoração ao Senhor, ao nosso Deus, pois certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar.
Bom dia. Vocês conseguem me ouvir bem? Ok. Agora, com a saída das crianças, nós teremos vários lugares vagos aqui, então o pessoal que está no hall, fique à vontade para entrar e se acomodar aqui dentro do salão. Tem vários lugares disponíveis aqui agora. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 11. Nós vamos ler dos versos 9 e todo o capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 11. Nós vamos ler dos versos 9 e depois 9 em diante, e depois todo o capítulo 12. Nós estamos chegando no final da nossa série do livro de Eclesiastes. Passamos por todo esse livro, não conseguimos olhar todos os textos, mas uma grande parte deles. E hoje nós estamos, então, na conclusão dessa série. E o tema da mensagem é conclusão, como ser sábio. Então, Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Então, como nós vimos nessa série de mensagens, Eclesiastes fala da vida do ponto de vista humano, a vida como ela é enxergada do ponto de vista, como diz Eclesiastes, da vida debaixo do sol. E essa perspectiva humana, ela é muitas vezes frustrante. É por isso que Eclesiastes começa, Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, com o autor dizendo: que grande inutilidade, diz o mestre,
Que grande inutilidade! Nada faz sentido. E Eclesiastes nos mostra, então, que nada nessa vida pode nos satisfazer, a vida é injusta, ela é frustrante e ela é finita. E os estudiosos de Eclesiastes, eles dizem que todo esse argumento pessimista do livro, toda essa perspectiva negativa, ela aponta para o capítulo 12. O autor de Eclesiastes, ele vai então desenvolvendo o seu argumento, mostrando como tudo é frustrante, como a vida é injusta, para nos conduzir até o final do livro, para aquilo que ele quer nos ensinar então, aqui no capítulo 12. Então, depois de descrever a vida, com todas as suas dificuldades, todos os seus absurdos, todas as suas provações, ele conclui com 2 conselhos. Um primeiro conselho dirigido especialmente aos jovens: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. E um segundo conselho que é dirigido a todos: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. E é sobre esses 2 conselhos que eu quero então refletir com vocês nessa manhã. Então, o primeiro conselho, especialmente dirigido aos jovens: lembre-se do seu Criador. Capítulo 11, nós vamos ler novamente os versículos 9, 10 e o capítulo 12, versículo 1. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Então o autor, ele incentiva o jovem a ser feliz, capítulo 11, versículo 9, mas ele faz uma ressalva bastante importante. Seja sábio nas suas escolhas e nas suas decisões, porque as nossas escolhas trazem consequências. O versículo 9 do capítulo 11 diz: saiba que por todas estas coisas Deus o trará a julgamento. E uma das maneiras como Deus nos julga, e isso serve para os jovens e para os mais velhos, é permitindo que nós soframos as consequências das nossas decisões. É isso que a Bíblia ensina. Por exemplo, Romanos capítulo 1 também fala sobre isso. Deus nos julga permitindo que nós soframos as consequências das nossas escolhas. Como disse o escritor Robert Louis Stevenson, todo mundo, mais cedo ou mais tarde, senta-se para um banquete de consequências. Então, viver em desobediência a Deus traz consequências. As leis morais que Deus estabeleceu, aquilo que é certo, aquilo que é errado, essas leis morais, elas são tão poderosas quanto as leis da física. Por exemplo, eu não posso me atirar de uma altura de 20 metros sem ter consequências. A lei da gravidade, ela não pode ser anulada. Se eu me atiro de uma altura de 20 metros, com certeza eu irei me machucar gravemente e provavelmente eu irei morrer. E existem leis morais que são tão poderosas quanto a lei da gravidade. Existem comportamentos que machucam tanto quanto você cair de uma altura de 20 metros. Tudo que nós fazemos, seja para o bem, seja para o mal, tem consequências. E Deus permite que nós soframos essas consequências. Por exemplo, se eu começar a mentir, as pessoas com o tempo perceberão que eu não mereço confiança. Existem pessoas que pensam que elas podem mentir, que elas são espertas o suficiente
para enganar os outros e que os outros são ingênuos o suficiente para passarem o resto da vida sendo enganados. Só que o mentiroso ele não é tão esperto como ele acha que ele é esperto. E nem as pessoas são tão ingênuas quanto elas aparentam ingenuidade. Como diz aquele ditado, você pode enganar uma pessoa por muito tempo, algumas pessoas por algum tempo, mas você não consegue enganar todas as pessoas o tempo todo. Se eu abusar do álcool, começar a usar drogas, começar a me alimentar mal, com o tempo o meu corpo ficará doente e provavelmente muito doente, gravemente enfermo. Outro exemplo são os pecados sexuais. Pecados sexuais trazem consequências emocionais. E nós vivemos numa cultura em que a imoralidade ela é considerada algo inofensivo, algo até saudável. Você precisa de sexo, mesmo que isso seja fora do casamento. Mas uma vida imoral, ela traz consequências emocionais. Pecados sexuais podem destruir famílias. Trazem sentimentos de culpa, sentimentos como vergonha, uma baixa autoestima, coisas que podem durar por anos e anos na vida de uma pessoa. E é claro que se nós nos arrependermos de coração, Deus perdoará o nosso pecado. Mas Deus, às vezes, nos livra das consequências e muitas vezes Ele não nos livra das consequências. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, diz o capítulo 12, versículo 1. O que o autor de Eclesiastes quer dizer aqui com esse lembre-se? O verbo lembrar-se aqui significa muito mais do que a gente dizer esqueci de fazer a minha devocional hoje. Vou ver se eu consigo fazer antes de dormir. Ou então, hoje eu menti, esqueci que eu era cristão. Da próxima vez eu vou lembrar que sou cristão e não vou mentir. Não é isso. Quando o texto diz, lembre-se do seu Criador, ele está dizendo, comece a viver para Deus hoje. Não deixe para ser alguém que busca a Deus, que ama a Deus, que serve a Deus mais tarde na sua vida. Existem pessoas que pensam assim, eu vou aproveitar minha juventude e quando eu começar a ficar velho, aí eu vou me voltar para Deus. Isso é pura insensatez. Isso é tolice. Não deixe o seu compromisso com Deus para amanhã. A vida com Deus é muito melhor do que qualquer outra vida. O tempo de amar a Deus, o tempo de conhecer a Deus, o tempo de servir a Deus é hoje. E Eclesiastes ele faz uma descrição poética do nosso processo de envelhecimento. Eu não sei se você percebeu isso quando nós lemos capítulo 12, versículos 2 a 7, mas se você não percebeu, nós vamos ver aqui essa poesia. Versículos de 2 a 7 dizem que um dia todos nós teremos limitações e arrependimentos. E é por isso que quanto mais cedo nós começarmos a buscar a Deus, a servir a Deus, melhor. O tempo de Deus é agora. Capítulo 12, versículo 2, descreve o envelhecimento como aquele período em que as fragilidades e as doenças elas começam a se acumular, tirando o brilho da nossa vida. Seria como se o sol, a lua e as estrelas perdessem o brilho, como se o tempo fosse chuvoso o tempo todo. Versículo 2, capítulo 12. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Versículo 3 descreve o enfraquecimento das pernas, os ombros curvados, a perda dos dentes, a visão embaçada. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos,
e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Graças a Deus, porque a medicina já diminuiu bastante desses problemas. O versículo 4 fala da perda auditiva que acompanha o envelhecimento. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. O versículo 5 descreve, na sua primeira metade, o medo de cair, os cabelos brancos e a perda da energia. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Então, que maneira bonita de falar dos cabelos embranquecidos, né? Aqui floriu a amendoeira. E, finalmente, a metade do versículo 5 até o versículo 7 descrevem o momento da morte. Então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, essa é uma realidade para todos nós. Por mais saudáveis que nós sejamos, por mais que a gente procure diminuir os efeitos do tempo, se nós vivermos muito, muito mesmo, nós experimentaremos essa perda do vigor. E é por isso que o autor de Eclesiastes diz: jovem, lembre-se do seu Criador. Use a sua energia para conhecer a Deus, para servir a Deus. E viva com sabedoria. Viva com sabedoria para que você não se arrependa mais tarde das consequências dos seus erros. O segundo conselho de Eclesiastes está lá no finalzinho do capítulo 12. Capítulo 12, versículo 13. E esse é um conselho agora dirigido a todos nós. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Então, o livro de Eclesiastes, ele descreveu para nós uma série de realidades. A vida é um ciclo em que tudo se repete sem sentido, diz o capítulo 1. Você pode ter acesso a todos os prazeres possíveis, mas no final você ficará insatisfeito, diz o capítulo 2. Acontecimentos bons e ruins se sucedem na nossa vida sem que nós tenhamos o controle sobre eles, diz o capítulo 3. Os justos sofrem e os ímpios desfrutam de coisas boas. Eclesiastes diz lá no capítulo 8, versículo 14, há mais uma coisa sem sentido na terra, justos que recebem o que os ímpios merecem e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também, penso eu, não faz sentido. Então, vez após vez, o autor de Eclesiastes, ele afirma que tudo parece absurdo. E ele começa o livro dizendo: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Ele já diz isso no versículo 2 do capítulo 1. E ele termina o livro, no capítulo 12, versículo 8, dizendo: tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. Então, o que nós fazemos diante dos absurdos da vida? O que fazemos diante das injustiças, diante das frustrações? Quando nós ficamos perplexos, olhando para a realidade, sem entender os planos de Deus. A grande lição de Eclesiastes é que essa nossa perplexidade não pode nos paralisar. Não pode nos fazer desistir da vida.
A conclusão dele resume tudo o que nós precisamos saber e fazer. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Simples assim. O que eu faço diante dessa vida difícil? Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Agora, muitas pessoas entendem a expressão temer a Deus no sentido de ter medo de Deus. Muitas pessoas acham que Deus é alguém irado, impaciente, que está lá no céu sentado em cima de alguma nuvem e que a qualquer momento, se você fizer alguma coisa errada, ele vai mandar um raio em cima da sua cabeça. Muita gente tem essa ideia de Deus. Mas o Deus da Bíblia não é assim. Veja, por exemplo, o Salmo 103, de 8 a 14. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que fomos formados. Lembra-se de que somos pó. Algumas pessoas entendem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado, é um Deus sem misericórdia, ao passo que o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. E essa é uma visão completamente errada de Deus e completamente errada da Bíblia. O Salmo 113 é um texto do Antigo Testamento e existem muitos outros textos que nós poderíamos ler aqui do Antigo Testamento que mostram Deus como sendo esse Deus amoroso, paciente, misericordioso. É claro que Deus se ira, é claro que Deus pune o pecado. Se Deus não se irasse contra o mal e não punisse o mal, ele não seria um Deus bom. Mas Deus não é insano. Quando Deus se ira, ele se ira porque existe um motivo justo. E nós precisamos entender que a ira de Deus não é como a nossa ira. Nós temos explosões de ira. Nós somos muitas vezes temperamentais e Deus não é assim. A ira de Deus é sempre uma ira na medida certa, é sempre uma ira justa, uma ira santa. A ira de Deus, ela é dirigida pela sua sabedoria, pela sua justiça e pelo seu amor. Ele pune o pecado, mas ele também perdoa e ele restaura todos aqueles que se voltam para ele. Houve um momento muito especial em que a ira de Deus e o amor de Deus se encontraram. E esse momento especial foi a cruz. Romanos capítulo 5, versículos 8 e 9 diz: Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Eu e você somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram, sem exceção, e por ser santo, por ser justo, Deus precisa punir o nosso pecado. E isso trouxe um grande problema para Deus. O problema de Deus é que, ao mesmo tempo que Ele está irado conosco, Ele nos ama. Ao mesmo tempo que Deus está irado conosco por causa dos nossos pecados, Deus nos ama. E como Deus resolveu esse problema? Na cruz do Calvário. Esse Deus, ele se fez homem na pessoa de Jesus Cristo e Ele mesmo sofreu na cruz a punição pelos nossos pecados. Deus é como um juiz que diz ao réu: o crime que você cometeu foi gravíssimo,
você está condenado. Mas esse mesmo juiz diz: eu vou cumprir a pena no seu lugar. Você sairá desse tribunal hoje como um homem livre, e eu irei pagar a sua pena no seu lugar. Foi exatamente isso que Deus fez conosco. Ele sofreu a nossa punição na cruz. E não importa quais foram os seus pecados, se você se arrepender de coração dos seus pecados, e se você crer que Cristo de fato pagou a sua dívida com Deus na cruz, você terá todos os seus pecados perdoados. Eclesiastes capítulo 2, 12, versículo 13 diz: tema a Deus. O que significa então temer a Deus? Temer a Deus não é ter medo de Deus. O professor John Goldingay, um respeitado estudioso do Antigo Testamento, ele traduz essa expressão temer a Deus como maravilhar-se com Deus. Maravilhe-se diante de Deus e obedeça aos seus mandamentos. Tema a Deus significa encha-se de reverência, de respeito. Maravilhe-se diante desse Deus que é todo-poderoso, todo sábio, todo amoroso. Maravilhe-se diante desse Deus que é infinitamente maior do que a nossa capacidade de compreendê-lo. E o que acontece quando nós nos maravilhamos diante de Deus? Se esse Deus é o Criador de todas as coisas, todo sábio, então Ele sabe o que realmente é melhor para mim. Se esse Deus morreu na cruz por mim, esse Deus, Ele me ama de verdade. Se esse Deus é todo sábio e todo amoroso, a coisa mais inteligente que eu posso fazer, a conclusão mais inteligente a qual eu posso chegar, é que eu posso confiar nesse Deus e devo obedecê-lo. Mesmo que a vida se apresente absurda para mim, mesmo que eu passe por provações, mesmo que eu sofra injustiças, mesmo que eu veja injustiças, eu me maravilho diante desse Deus, eu sei que eu posso confiar nele, mesmo não entendendo por que ele permite certas coisas e faz certas coisas. E eu vou obedecê-lo. Como que eu posso me maravilhar com Deus? Eu já falei sobre isso, 2 exercícios práticos aqui, é sempre bom a gente lembrar 2 coisas que você pode fazer para se maravilhar diante de Deus. Primeiro, você pode ler e refletir em textos da Bíblia que falam sobre a grandeza desse Deus, sobre o amor de Deus, o poder de Deus. Por exemplo, Isaías capítulo 40, Romanos capítulo 8, Apocalipse capítulos 4 e 5 e vários outros textos, você conhece muitos deles. Quando você quiser ter essa experiência, leia um texto, por exemplo, como Isaías 40. E leia esse texto com calma, vagarosamente, reflita sobre esse texto. Deixe Deus falar com você. Ore a Deus em resposta a esse texto. Outra maneira de nós nos maravilharmos diante de Deus: ouça músicas cristãs que tocam o seu coração. Eu tenho ali a minha playlist de músicas que me tocam de maneira muito especial. A meditação na palavra de Deus e o louvor a Deus nos levam a um estado em que nós nos maravilhamos diante dele. E é nesses momentos que nós experimentamos o verdadeiro sentido do que significa o temor do Senhor. Não como medo, mas como uma experiência de êxtase. Uma experiência em que nós sentimos prazer diante de Deus. E por último, Eclesiastes termina com o versículo 14, o último versículo do livro. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mau.
O Novo Testamento diz a mesma coisa. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. A fé cristã é uma fé do coração. Isso significa que para Deus não bastam as nossas ações, não basta aquilo que nós fazemos. As nossas motivações são tão importantes quanto as nossas ações. Não basta eu ser obediente a Deus, eu preciso ser obediente a Deus pelos motivos certos. E um dos riscos que as pessoas que obedecem a Deus correm é o risco do farisaísmo. O farisaísmo é a obediência a Deus pelos motivos errados. E as igrejas estão cheias de fariseus. Membros fiéis, membros obedientes, membros que frequentam as reuniões, membros que leem a Bíblia, membros que oram, membros que participam de ministérios e etc. O problema é que muitos desses cristãos, por serem muito fiéis, eles começam a se achar melhores que os outros. Eles começam a se sentir cristãos especiais, cristãos diferenciados. Eles olham para os outros e pensam assim: eu sou muito mais espiritual que eles. Jesus contou uma parábola, a parábola do fariseu e do publicano. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana. Eu devia estar bem magrinho. E dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A conclusão da parábola, a conclusão de Eclesiastes 12:14, de 1 Coríntios 4:5 é a mesma. A nossa espiritualidade não vale nada para Deus se a nossa motivação for a nossa própria glória. A nossa espiritualidade ela é vazia quando, por causa da nossa obediência, nós nos tornamos orgulhosos, nos achamos melhores. Quando nós usamos a nossa espiritualidade para nos promover, sermos admirados. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. É para nós fazermos isso, mas é para nós fazermos isso com a postura do publicano, batendo no peito e dizendo: tem misericórdia de mim, pecador. Um coração quebrantado, um coração humilde, um coração sem farisaísmo. Porque no dia do juízo, Deus ele não vai julgar a nossa aparência de espiritual. Deus vai julgar a sinceridade do nosso coração. Então, 2 conselhos de Eclesiastes. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Jovem, o momento de servir a Deus é agora. Não deixe para depois. E lembre-se sempre que as suas escolhas têm consequências. Então, seja sábio nas suas decisões. Segundo conselho, tema a Deus
e obedeça aos seus mandamentos. Seja um cristão fiel. Seja um cristão que se maravilha com Deus. Seja um cristão obediente. Mas lembre-se de fazer isso com o coração quebrantado e humilde. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Queria chamar a equipe de louvor aqui para frente para a gente cantar o último cântico. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo livro de Eclesiastes. Um livro tão desafiador, um livro que nos apresenta a vida com toda a sua dureza, com todos os seus absurdos, suas injustiças. Obrigado porque esse livro termina desta maneira, nos lembrando que o mais importante de tudo é nos lembrarmos do nosso Criador, é nos maravilharmos diante do Senhor e obedecermos os Teus mandamentos. Senhor, nos ajuda a colocar em prática a Tua palavra. Faz de nós cristãos que temem o Senhor, que se maravilham diante do Senhor com a Tua grandeza, com o Teu poder, com o Teu amor. Faz de nós pessoas obedientes. Faz de nós pessoas quebrantadas, pessoas contritas, humildes, que reconhecem que se existe em nós algo de bom, isso nos foi dado por Cristo, isso foi produzido pelo Espírito Santo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.